Ontem nós aprendemos com a história de Noemi, que está registrada no livro de Ruth. Noemi era a sogra de Ruth, e nós vamos aprender sobre ela hoje. Lembra que eu falei ontem que hoje nós iríamos aprender sobre Ruth? Então, apesar da história delas se entrelaçarem, a história delas começa junto e termina junto. As duas têm lições a nos ensinar. Ontem aprendemos com Noemi. Hoje nós vamos aprender com Ruth. E o texto que eu quero usar como base, para não ficar aqui só nas minhas palavras, a história é linda. O livro todo, ele tem apenas 4 capítulos, então vale muito a pena a gente ler. A gente lê rapidinho. Hoje eu quero ler no capítulo 4. Capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha. Vou repetir. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha? Ele está fazendo uma pergunta. Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que todos tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido. E deixaste a teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão. O Deus de Israel, cujas asas você veio abrigar. Vou ler só até aqui, o texto é grande. Essa versão que eu li é uma versão mais antiga. Eu gosto de ler na nova versão transformadora ou nova versão atualizada. Mas a Bíblia que estava perto de mim aqui era essa. Mas vamos lá. Para quem não conhece a história de Ruth e Noemi, eu vou resumir para que você não fique aí perdida na história. E te aconselho para você ler o texto. O livro de Ruth ele é bem pequeno, mas contém grandes lições para nós. Então vamos lá. Ruth, ela era nora de Noemi. A Bíblia conta lá no capítulo 1 do livro de Ruth que Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos partiram da terra de Belém, de Judá, porque havia fome naquela terra. Eles foram morar então em Moabe. Ali eles passaram um tempo, Elimeleque morreu, os filhos dele se casaram com mulheres moabitas, mas depois de quase 10 anos, os filhos de Elimeleque, os filhos de Noemi também morreram. Deixando então Noemi, Ruth e Orfa, 3 mulheres viúvas. Elas não tinham filhos. Noemi decide voltar para sua terra natal, que era Belém de Judá, e ela então fala para suas noras: Pode voltar para a casa dos seus pais, vocês podem se casar de novo, porque não é justo vocês ficarem comigo, serem condenadas para o resto da vida a ficarem lamentando a viuvez. Vocês podem se casar de novo. Orfa decidiu voltar, Ruth não quis voltar, Ruth quis ficar com a sua sogra. Ruth, então, quando chega na cidade de Belém, é recebida ali pelos parentes de Noemi. Noemi, que saiu dali tão alegre, chegou naquela cidade e dizendo: Olha, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, eu sou uma mulher amarga. E assim, a história de Noemi, aqui, nós terminamos ontem com essa história, o que Noemi nos ensina. Mas hoje eu quero contar a história da Ruth, que é claro, coincide ali, entrelaça na história de Noemi. Mas eu vou destacar a Ruth.
Ruth, ela então acompanha sua sogra, com certeza já estava de idade. Noemi já não conseguia mais ir para os campos para colher as espigas que caíam dos feixes dos trabalhadores, porque existia uma lei desde os tempos de Moisés que era o seguinte: quando os donos das lavouras fossem colher o seu trigo e a cevada, eles não eram para voltar catando o que caía no chão. Os servos não podiam voltar catando o que caía no chão. Por quê? Isso era uma forma de cuidado para com os estrangeiros e para com aqueles que não tinham o que comer. Era uma forma de Deus cuidar desse povo, ensinando o povo de Israel a cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Sendo assim, quando Ruth e Noemi chegam ali na cidade de Belém, já estava na época da colheita. O que Ruth faz? Ela então, já entendendo como que era a cultura, com certeza Noemi contou para ela como que fazia, como que era a lei. Então Ruth, ela se disponibiliza em ir para os campos para colher as espigas que estavam caídas no chão. Quando, acredito eu, não sei quem mora no interior, já foi no interior, é tão interessante que quando chega alguém de fora, toda a cidade fica sabendo, né? É interessante. Não precisa nem de WhatsApp para isso. Naquele tempo não foi diferente. Quando Ruth e Noemi chegaram, todos já ficaram sabendo quem estava chegando ali e tal. E a fama de Ruth, ela começou a crescer na cidade pelo fato de ser uma mulher moabita, ou seja, uma estrangeira, e aquela mulher estava cuidando da sua sogra. Coisa que com certeza naquele tempo não era comum. Por quê? Era comum os filhos, homens, cuidarem de suas mães, cuidarem de suas sogras, não é? Mas não era comum uma viúva cuidando de outra viúva. Se fosse comum, eles não ficariam tão assim, né, abismados, tão, assim, achando aquilo tão bonito. E aí, Ruth, a Bíblia fala que coincidentemente ela vai para os campos de Boaz. Claro que não existe coincidências, existem propósitos de Deus, gente. Eu creio nisso, não creio nas coincidências. Eu creio no propósito que Deus tem para cada um de nós. E aí, Ruth, ela vai aos campos de Boaz e ela começa então catando as espigas de grãos de trigo e cevada que estavam caídas no chão, que os trabalhadores não conseguiam pegar. E ali, Boaz, ele chega nos campos e ele pergunta quem era aquela moça. Eles falam: olha, essa aí é a Moabita, a nora da Noemi, que está cuidando dela e ela está trabalhando aqui desde cedo. É uma moça esforçada, ela está trabalhando, cuidando da sua sogra. E aí, gente, a fama dela já estava ali crescendo, né? É o famoso telefone sem fio. Um conta para o outro e via o esforço daquela mulher, via, quem sabe, o amor que ela tinha pela sua sogra. E Boaz começou a se aproximar dela. Boaz deu ordem para os seus empregados para não importunarem a Ruth. Infelizmente, né, essa questão de violência contra a mulher acontece há muito tempo e talvez, né, a Bíblia não fala, mas a gente pode ver isso em alguns filmes, algumas vão contar histórias que era comum das mulheres viúvas, as mulheres que não tinham um homem para protegê-las, muitas vezes elas eram abusadas nos seus campos de trabalho por causa que ela estava ali vulnerável. Né? Infelizmente, isso existe há muito tempo. Então, Boaz, ele dá ordem para os seus empregados para não tocarem em Ruth. Com certeza ele fala: olha, ninguém toca nela. E ainda diz para eles: deixa cair de propósito algumas espigas para que ela pegue. Deixa ela pegar o tanto que ela quiser. Não importunem ela, não maltratem ela. Quando ela quiser tomar água, quando ela quiser comer alguma coisa, ofereça para ela.
E ali ele começou a se interessar por ela. Ele começou a tratar aquela mulher muito bem. E aí ele chega para ela e fala: olha, já dei ordem aos meus empregados para não mexerem com você, para não te maltratarem, para cuidarem bem de você. E assim ele começou a se aproximar. Quando chega em casa, Ruth chega então com o saco cheio de espigas. Ruth chega com o saco cheio, conta para Noemi o que havia acontecido, e ali Noemi fica toda feliz quando ela diz que era os campos de Boaz. E ela disse: olha, esse homem, ele é nosso parente e ele pode ser o nosso resgatador. A lei do resgatador, para quem não sabe, é o seguinte: naquele tempo, quando uma mulher ficava viúva, se ela ainda estava em idade para se casar e ter filhos, o parente mais próximo tinha a obrigação de se casar com ela para gerar filhos em memória do marido falecido. É uma coisa meio louca da gente entender nos tempos de hoje esse tipo de lei, mas é isso que acontecia, que se chama a Lei do Levirato. Você pode encontrar lá no livro de Levítico, está essa lei. Então era assim, ficava viúva, se tinha um irmão mais velho ou mais novo, que estava em idade de casar, tinha que casar com aquela viúva para gerar descendência ao falecido. Bom, a gente, né, na nossa cultura ocidental, a gente não consegue nem imaginar uma coisa dessa, mas era mais ou menos assim. E eu não vou me aprofundar nisso, porque esse não é o foco dessa live. Mas vamos lá. O que nós aprendemos com a história de Ruth? É tão interessante porque Ruth, ela, sendo uma estrangeira, ela é bem recebida em Israel pelo fato dela ser aquela mulher que estava demonstrando um amor tão grande pela sua sogra. E a história, para quem não sabe, né, como eu estava contando aqui, deixa eu terminar de contar a história para falar do que nós aprendemos com a história dela, para não ficar assim, né, sem final. O que acontece? Boaz, sendo um parente mais próximo, ele então comunica ao outro parente que tinha o direito primeiro. Olha que loucura, gente. E ali, o outro parente não quis casar com a Ruth, comprar as terras da Noemi. Resumindo a história, Boaz e Ruth se casam. Eles têm um filho que se chama Obed. E Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. E nós sabemos que quem veio da descendência de Davi? Jesus, o Salvador. Olha que maravilha! Olha que história linda, que história maravilhosa. E aí podemos pensar assim, o que nós aprendemos com a Ruth? Quais são as lições que nós tiramos dessa história? O que essa mulher pode nos ensinar? A primeira coisa que a Ruth pode nos ensinar é o princípio da honra aos pais. Aí você pode dizer, mas Noemi não era mãe de Ruth. Naquele tempo também era como se fosse. Até hoje, né, gente? Eu particularmente, enquanto a minha sogra era viva, nossa, nós nos dávamos muito bem. Assim, eu amava a minha sogra como minha mãe, porque ela foi uma bênção na minha vida, foi mulher de oração, ela foi um exemplo de mulher para mim também, igual a minha mãe. Inclusive a minha filha chama Helena em homenagem à minha sogra, que se chamava Helena. Então, para mim, eu morei um bom tempo dentro da casa da minha sogra. Quando eu me casei, eu já tinha o Marcos, né? Eu tive o Marcos antes de casar, eu e meu marido. Eu conto a história, gente, lá no meu testemunho. Então, nós dois, querendo consertar a nossa vida ali, nós fomos, não tinha nada. Nós fomos morar dentro da casa da minha sogra. E graças a Deus, nós nunca brigamos. É claro, gente, eu tinha defeitos, ela tinha também. Às vezes ela me magoava, eu magoava ela, incomodava, eu incomodava ela. Claro, são duas pessoas diferentes, porém nós nunca discutimos, nunca brigamos. Eu sempre aprendi a relevar, até porque eu estava dentro da casa dela, né? Então, mas assim, ela era muito boa para mim, ela era, sim, como uma mãe.
E Ruth com Noemi não era diferente. Ela praticou o princípio da honra, porque também existia a lei dos filhos cuidarem dos seus pais. Isso era um princípio muito grande, tanto é que ele foi falado em Êxodo 20, tá lá nos 10 mandamentos, honrar o pai e a mãe. E em Efésios capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo vai repetir: honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com uma promessa, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Quando Ruth decide se casar com o filho de Noemi, ela entra então para aquela família, ela forma uma família com o filho de Noemi, que eu não me lembro agora se era o Quilion ou o Malom, era 2, né? Mas ela se casa e ali ela entende que ela deixou o seu pai e sua mãe e se uniu ao seu marido. E os dois se formaram uma família. Quando Noemi decide voltar, Ruth, pela cultura do seu povo, ela não tinha nenhuma obrigação de cuidar de Noemi. Tanto é que Noemi falou com ela: olha, não é justo você ficar cuidando de mim, você pode se casar de novo. Tanto é que ela falou: olha, fica aqui no meio do seu povo, volta para casa dos seus pais. Você pode se casar de novo, ter uma família. Você indo comigo, é um povo diferente. Pode ser que você não consiga se casar de novo, né? Mais ou menos assim, gente. Ela não disse com essas palavras. Mas Noemi teve a preocupação de Ruth não conseguir um marido. Mas Ruth falou o quê? Não, eu vou com você. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você morar, eu vou morar. O seu povo será o meu povo, o meu Deus será o meu Deus. Aonde você pousar, eu vou pousar também. Aonde você morrer, ali morrerei eu. Ela estava se unindo àquela mulher como uma filha se une à sua mãe, de maneira assim responsável. Olha, você já está velha, eu vou cuidar de você, eu sou jovem, eu posso trabalhar, eu posso cuidar de nós duas. E foi isso que Ruth fez. Ruth cuidou da sua sogra como uma filha. Tanto é que lá no capítulo 4, no versículo 15, as amigas de Noemi falam assim: olha, Deus foi muito bom com você, Noemi, porque ele te deu Ruth de presente. Ruth vale para você mais do que 7 filhos e ela te ama. Olha que coisa linda, olha que declaração. Porque com certeza Ruth demonstrava isso. Ela demonstrava esse cuidado, esse afeto, esse carinho para com a sua sogra. É tão triste nós vermos hoje mulheres que não se dão bem com suas sogras, mulheres que não se dão bem com suas noras. É tão complicado isso. É tão triste para a família. Não é ver a nora falando mal da sogra, a sogra falando mal da nora. Muitas vezes as esposas colocam os maridos contra as suas próprias mães. Lindonas, amanhã é dia das mães. Eu não sei como que tá aí a sua relação com sua sogra ou com sua nora, porque talvez você que está aqui, você já é sogra. Não sei como que é o seu relacionamento com suas sogras. Mas hoje, a história de Ruth, ela vem nos ensinar. Ruth era uma estrangeira que cuidou da sua sogra Noemi. E por causa disso, por causa dela seguir esse princípio, que é de honrar os pais. E como eu já falei aqui, Noemi estava no lugar de mãe para Ruth. Porque a sogra, a mãe do marido, como eu disse, a minha sogra era como minha mãe. Eu respeitava ela e honrava do mesmo jeito. E é assim que tem que ser. E hoje meu marido ele é muito grato por isso. Porque eu honrei a mãe dele, o pai dele também, infelizmente já é falecido, faleceu ano passado. E ele era como meu pai. Então, isso é a união da família. E a palavra do Senhor fala que aonde tem união tem a bênção de Deus. Quando a Ruth decidiu, porque isso foi uma decisão que ela teve, de honrar, de cuidar da sua sogra. Gente, pensa comigo aqui. Noemi, o nome dela significa agradável.
Eu imagino que Noemi não estava nos seus melhores dias. Porque primeiro ela perdeu o marido. Depois ela perdeu os 2 filhos. Pensa comigo. É tão difícil conversar com alguém que está pessimista. Pois foi assim que Noemi chegou lá na cidade de Belém. Lembra? Quem já leu a história, lembra que quando ela chegou lá, ela falou, olha, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, a amargurada, porque Deus me deu muita amargura. Ela estava, quem sabe, depressiva. E com razão, gente, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Quem sabe estava preocupada, meu Deus, agora eu tenho essa responsabilidade, eu já estou velho, tenho a responsabilidade de estar aqui junto com a Ruth. O que nós duas vamos arrumar? Mas quando Ruth decide, talvez ela suportou muita coisa. Quem sabe ela reclamou a sogra, ela suportou a sogra reclamar no caminho de volta. Quem sabe ela teve muitas vezes que suportar o choro da sogra, o pessimismo, talvez até momentos onde a sogra não estava bem e talvez, falou com ela de maneira grosseira, não sei. Isso eu estou conjecturando aqui. Porque, gente, nós sabemos que tem dia que a gente não está bem mesmo. Tem dia que nem a gente está suportando a gente mesmo, não é verdade? Então, Ruth, quando ela toma essa decisão de cuidar da sua sogra, ela estava praticando o princípio da honra aos seus pais. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com a Ruth. E fica a pergunta aí para você. Você tem honrado seus pais? Amanhã tá cheio de gente colocando no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp, no Twitter e sei lá das quantas. Que ama a mãe, que é o dia das mães, que não sei o quê. Mas passa os outros 364 dias do ano desonrando sua mãe, desonrando sua sogra, como eu já falei. Quantas noras que tem anos que não conversa com a sogra. E quantas sogras que também não conversa com a nora. Fica jogando o filho contra a própria esposa, trazendo confusão, trazendo briga. Olha o que nós aprendemos hoje com a Ruth, uma mulher que era estrangeira, mas que decidiu servir ao Deus de Israel, e ela não serviu isso só na boca, só de falar, não. Ela serviu ao Deus de Israel na prática. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos com ela. Honrar os pais. E amanhã, como é dia das mães, eu estou dando ênfase às mães. Honrar. Honrar sua mãe, honrar sua sogra. Como que está essa honra? E honra, eu não estou falando de bajulação, não. Porque honrar não é só falar que ama, não é só falar que gosta. Honrar é ter atitudes de honra. A sua mãe, a sua sogra. E a sua nora também, né? Porque tem muitas sogras. Segunda lição que nós aprendemos com a história de Ruth é: ela tinha um coração ensinável. Por diversas vezes na história, nós vemos Ruth ouvindo conselhos. Ela ouviu conselhos da sua sogra e ela ouviu conselhos do próprio Boaz. Quando ela falou para Noemi de quem era o dono das terras que ela estava trabalhando, ela falou: olha, ele é o resgatador, ele pode casar com você. E ali ela deu várias orientações. Quando ela chegou no campo, o Boaz também deu várias orientações para ela. Ou seja, Ruth tinha um coração ensinável. E por isso ela rompeu. Por isso ela venceu ali naquele lugar de recomeço. Eu acredito que não foi fácil para Ruth sair da sua terra, sair de perto dos seus parentes, para ir para um lugar estranho, sem o marido por perto, somente com a sogra, que talvez poderia morrer logo, e ela ficaria ali sozinha de novo.
mas ela tinha um coração ensinável. E isso foi recompensador para ela. Porque quando Boaz conversa com ela, ele fala que o Deus de Israel te galardoe, ou seja, te recompense pelo que você está fazendo pela sua sogra. Era louvável o que ela estava fazendo. Então, ela tinha um coração ensinável. Terceira lição que nós aprendemos com Ruth. Ruth era humilde. Ela entendeu que ela tinha agora uma responsabilidade. Ela tinha que cuidar da sua sogra. Então, ela praticava o princípio da honra, ela tinha um coração ensinável e ela era humilde. Humilde porque em vários momentos ali nós vemos ela tendo atitudes de humildade. Outra coisa que nós aprendemos com a Ruth, ela era grata. Ela era grata, porque só da primeira atitude que ela teve de cuidar de sua sogra já demonstrava que ela era grata. Olha que voto lindo que ela faz. Esse voto, gente, é usado até nos casamentos. Nunca te deixarei eu. Aonde você pousar, ali pousarei eu. Seu povo será o meu povo, seu Deus será meu Deus, e aonde você morrer, ali morrerei eu. Meu Deus, olha que lindo. Então ela era agradecida, ela tinha um coração grato. E a última lição que nós aprendemos com Ruth, que ela era uma mulher que tinha zelo por aquilo que ela fazia. Ela era uma mulher zelosa naquilo que ela fazia, de maneira que ela fazia com dedicação. Ela não fazia as coisas de qualquer maneira. Ela fazia com zelo. Ela fazia com dedicação. Ela fazia de maneira que ela era reconhecida pelo seu trabalho, por aquilo que ela fazia. Tudo que ela fazia com muita dedicação. Então são essas as lições que nós aprendemos com a Ruth. Essa mulher tão fantástica, que lá em Mateus, ela é colocada na genealogia de Jesus. Ela é lembrada em vários textos bíblicos como aquela que fez parte da genealogia de Jesus. Uma mulher estrangeira. Uma mulher que tudo que ela fez, ela não tinha obrigação nenhuma de fazer. Mas ela fez por amor. Ela fez por dedicação. Todo o seu esforço foi recompensado. Porque ela se casou com Boaz. Um homem que, pelo que o texto fala, ele a amou desde o primeiro momento que a viu. E ele foi bondoso para com ela. E ela foi então recompensada. Ela foi recompensada de maneira que hoje ela está aqui, sendo contada a história dela. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que você quer ser lembrada? Qual é o legado que você está deixando? Como uma mulher de Deus, como mãe, como esposa, como nora, como sogra, como avó, como mulher em geral. Como é que você quer ser lembrada? Como uma mulher que só reclamava, como uma mulher que não se dedicava, como uma mulher que não tinha um coração grato, como é que você quer ser lembrada? Se a história de Ruth, ela fez algum sentido para você, anote o que mais te chamou a atenção, o que mais Deus falou com você através da vida de Ruth, o que você aprendeu hoje com a história dela, qual lição hoje mais falou com você, o que mais você pode aprender com ela. Anote isso e comece a pedir o Espírito Santo para gerar isso dentro de você. Porque as mulheres da Bíblia, deu chute aqui. As mulheres da Bíblia têm muito a nos ensinar. Como eu sempre digo aqui, algumas irão nos ensinar o que fazer. Outras irão nos ensinar o que não fazer. E a de hoje, que é Ruth, nos ensina exemplos de como ser melhor, de como ser uma mulher forjada pela palavra. Uma mulher corajosa, uma mulher dedicada, uma mulher humilde, uma mulher com coração ensinável, uma mulher que praticava o princípio da honra. Essa mulher
teve um final vencedor. Uma mulher vitoriosa, uma mulher que marcou a sua geração, que marcou a sua história, que deixou um legado tão maravilhoso que hoje ela é contada na descendência, na genealogia, melhor dizendo, de Jesus, o Salvador. Qual é o legado que nós queremos deixar? Podemos aprender com Ruth. Não esquece de compartilhar com pelo menos 3 amigas, para que elas possam também aprender com essa história fantástica, que é a história de Ruth. Lindonas, beijo, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até amanhã.